Gente, começando aqui mais um Sucesso a Tiracolo, como você sabe. Ô Silma, toda vez você fala como você sabe. Pois é, porque eu acredito que você sabe. Se você não sabe, deveria saber, que acontece toda segunda e sexta, 19 horas. Ah, eu vou esquecer. Aciona o sininho, menino. Aciona o sininho, já vai lá, se inscreve no canal, compartilha essa live. E você tá olhando esse lugar incrível que eu tô? Tá pensando, meu Deus, se o Estejo está milionária. Realmente estou. Mas não fui eu que comprei esse lugar, foi o Kobe, que abre todos os sábados. Onde fica, Sil? São Paulo, capital. Bairro do Cambuci. Então, você está pensando em vir para São Paulo? Já se programa, porque sábado é o dia que abre o Old School. Então, é aberto ao público. Você pode jogar, acho que são mais de 40 máquinas de pinball. Ainda é o melhor. Tô certa? O melhor pinball da América Latina. O segundo melhor do mundo. Então, você tem que vir conhecer. Aqui é demais, cara, demais. E, sem mais delongas, vou chamar aqui meu convidado, que eu já fui no podcast dele. Né? Então, ele é podcaster e também político. Uma salva de palmas para ele, Maurício Brinquinho. Ele é podcaster e ele é político. Muito obrigado, Sil, de eu poder participar aqui com você. Meu amigo. E foi maravilhoso levar ela lá no meu podcast, né? No meu podcast. Eu vi, ó. Aê! Foi maravilhoso, a gente riu pra caramba. Não consegui seguir um roteiro, porque assim não deixa. Não deixa. Mas, já começou pelo final, né? Já começa pelo final, então não tem jeito. E foi ótimo. Foi maravilhoso. Te agradeço demais. Quem agradece sou eu, porque uma pessoa maravilhosa que eu já conhecia o seu trabalho. Mas conhecer pessoalmente é muito, muito, muito melhor. Isso eu paguei só o quê? R$2.000 para ele falar isso? Porra, caramba, vocês... Era 4. Puta. Corta. Já vai dar o corte. Meu amigo, obrigada por ter vindo. E vamos conversar um pouco. Então, primeiro você é político e depois você se tornou um podcast. Não, primeiro eu sou... Gente. Trabalhador, fudido, nunca... E, ó, brinquinho, já vou ter que fazer assim só para mostrar, porque senão vão falar que não é... Que não é brinquinho. É por isso o apelido, Brinquinho? Na verdade, é porque eu tenho um piercing no umbigo. Que susto! Ainda bem que é no umbigo, não precisa mostrar, não. Não, é mentira. Ai, que bom. Que bom. Que não fez a imagem para vocês na cabeça? Um bigão desse tamanho? Não, sabe o que é? Quando eu estou em campanha, eu falo isso para as pessoas que a gente está lá, geralmente vai muitas senhoras. Senhorinhas vêm nas minhas reuniões. E quando eu falo que eu não usava brinco, eu estava sem usar brinco. Aí quando eu falava que eu era um piercing no umbigo, elas queriam ver. Teve uma senhora que, enquanto eu não mostrei a barriga... Mas você mostrou? Tive que mostrar. Então vai ter que mostrar aqui também? Não. Vai ter que mostrar. Bruna, você deixa? A Bruna deixa. Não. Vamos ver. Uau! Confirmou. Meu Deus. Não tem. Que sexy. Olha o estúdio. Quer que eu mostre tatuagem também? Queremos. Não, a tatuagem é aqui embaixo. Não, tem essa aqui. Então vamos essa. Essa é o quê? Essa é do chiclete, certeza. Essa é de chiclete. Essa aí é o quê? É o Stitch. Eu tenho esse pijama, adoro. Tem tudo. E esse aqui é a cor do Coringa. Verde e roxo. Olha, muito bem. Você tem um pouco de Coringa em você? Não pode revelar. Não sei, é melhor... Melhor não Qual falar parte do Coringa? Eu gosto de ser eu prefiro ser aquele vilão bondoso. E você é um vilão bondoso. Você é uma pessoa boa. Sou pessoa boa. É uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa. Mas você ainda não me respondeu. Você então não começou primeiro na política. Qual que foi o seu primeiro... Foi escorregão a política. Como que você entrou pra política? Escorreguei, de repente estava lá. O que aconteceu? Eu sou metalúrgico formado. Certo. Eu sou torneiro e ajustador mecânico. E trabalhando desde os 14 anos, parei e fui fazer artes gráficas. Estava fazendo desenho e projeto gráfico. Você sabe que minha primeira empresa... Eu sou empreendedora, todo mundo que me acompanha aqui sabe. Minha primeira empresa, eu tinha 17 anos, eu comprei uma máquina de offset. E fazia comprava resma de papel e fazia impressão para as empresas. Bacana. E eu entendo um pouco de gráfica. Entende mesmo, pelo que falou já aqui. E o que acontece? Eu tive filho muito cedo. Casei muito cedo. Eu tenho filho hoje com 32 anos. E eu tô com 38. Então, assim...
Quem não é bom de matemática como eu pensou, né? Começou a pensar, falei, gente, mas peraí. Não, a gente combinou antes, por isso que ela já pensou. Ela fez na caneta. Já vi que não era, que era piadoca. Ela veio do com Maurício. Não, mas você começou a cedo. calculadora. Eu nem com calculadora sei fazer essas coisas. Então, eu tenho um filho com 28, com 32. Um filho com 28, 29. Uma filha com 27. Uma com 20. Um neto de 5 anos e um de 3. Televisão nada, né? Que porra, graças a Deus eu não tinha. Televisão. Hoje em dia eu posso assistir bastante. Não quer mais ter filho. Já teve muitos, né? Hoje só pratico. Foi filho, mas não dá, não. Entendi. Tem cara que pratica, realmente. Tem uma pessoa que tem cara que pratica. Tá dando risada lá no fundo, lá. A Bruna, é porque ela sabe que não pratica, né, Bruna? Ela só vem aqui falar pros outros, a gente sabe. Mas então, e aí eu saí para trabalhar. 14 anos, metalúrgica. Isso, aí com Mas 18... tinha alguém já da sua família? Oi? Na metalúrgica? Não, ninguém era metalúrgico na minha família. Você iniciou Tudo que eu zero. fiz na minha família, ninguém fez. Tá. Então, não, teve um tio meu que foi motorista de ônibus, foi cobrador e motorista de ônibus. Eu saí dali, aí como eu comecei com a família cedo, eu larguei os estudos. Estava no segundo, já estava terminando. Faltava acho que um ano para mim me formar desenho e projetista gráfico. Mas eu não achei justo deixar a responsabilidade dos meus filhos na mão dos meus pais. Entendi. Que acabou ficando do mesmo jeito também. Porque aí fui trabalhar, não tinha como pagar aluguel, tive que morar na casa deles e tal. O início é difícil, né? Super difícil, super difícil. E quando a gente tem 18 anos, a gente acha que sabe tudo. Tudo a gente sabe. E que tá né? todo mundo contra a gente. E tá todo mundo contra a gente. E tudo que a gente faz tá certo, tá certo. Bom, enfim. Fiquei desempregado depois, saí da escola, voltei para a metalúrgica, mas fiquei desempregado, na época lá de Fernando Henrique Cardoso, muita falta de emprego e tal. E aí eu fui trabalhar, fiquei sabendo que uma empresa estava pegando para cobrador de ônibus. Falei, pô, legal, trabalho meio período, no outro meio período eu vou procurar emprego de metalúrgico. Quer dizer, tinha uma família para sustentar. Sim, não tinha como ficar parado. Claro. Meu pai dizia que era meu provisório para sempre. Porque nessa empresa que eu entrei, eu já estou há 26 anos trabalhando. 26 Caramba, anos. minha idade. Então, Entendi. por isso que eu lembrei do tempo de empresa de ônibus. Obrigada. Aí entrei na empresa de ônibus, comecei como cobrador. Faz a conta aí, 26 anos, nasceu o que ano? Essa você vai ter que fazer, porque nem eu vou saber. Não, entrei em 96. Tá. Pronto, entrei em 96, vai para você ficar... Facilitar. Facilitar. Entendi. Então, em 96 na empresa de ônibus de Guarulhos mesmo. Você nasceu em Guarulhos? Nasci em Guarulhos. Tá. Eu nasci na maternidade da Moca, mas já morava em Guarulhos. Tá, já. É, Quem nasce em Guarulhos é o quê? guarulhense. Guarulhense. Ou bonito, né? O cara que nasce em Guarulhos é bonito. Charmoso, elegante. Charmoso, elegante. E a mulher maravilhosa, incrível, absoluta. Sempre, sempre. Então, o que aconteceu? Esse provisório, meu pai me ajudou comprando um terreno para mim e para um dos meus irmãos. E aí tinha um negócio que a gente chamava fominha. Hoje Fominha ainda tem. Foda, né? Não, hoje não, porque Ainda agora tem. eu, como presidente do sindicato, eu cortei. Ah, fominha na... Não, Você aqui tem um razão. monte. Aqui. Sai o hot dog aqui da cozinha, já vem na frente. Tem gente que passar. tava no carro comigo já, como fominha. Aí, você tá vendo? Como não é mentira? Estavam disputando quantos que iam comer. Meu filho, aqui é disputa pela salsicha gigante. Bruna, vai para casa. Então, o que aconteceu? Eu Aí tinha esse comecei, negócio de fominha que eu brinquei, mas eu realmente não sei o que é. trabalhava meu horário normal, aí você dobrava em outro carro, eu falo carro é ônibus, tá? Dobrava em outro carro e você ganhava o horário que você fazia em dinheiro na hora. Uau, E para mim, Tava e para mim precisando fazer poder dinheiro? construção, então assim, eu trabalhava 12, 13 horas. E aí eu parei de desistir de procurar emprego na metalúrgica naquele momento. Tá. Só que eu ficava invocado, porque o motorista fazia o mesmo horário que eu, só que o cara ganhava mais que eu. Lógico, o cara tem mais responsabilidade e tal, mas quando roubavam o cobrador, que se fudia, então se ferrava. Aí, esse cara já fica olhando feio pra mim. Não, tu porque pode ele falar. tem que pagar, né? É. Aí, pô, virei manobrista na empresa, virei motorista, e ali falei, pô, agora eu vou ficar. Só E que eu... manobrar ônibus, cara, não é pra qualquer um, não, hein? E eu vou falar, eu tenho uma manha, eu manobro ônibus igual manobra carro comum, mesmo na área. É. Putz, eu adoro fazer baliza. Eu manobro ônibus como baliza mesmo. Caramba. É. Foi muito bom para mim fazer a manobra, até que eu defendo isso até hoje, porque quando eu saí de lá, eu
eu fui o motorista mais novo da empresa. 21 Olha como ele é anos. jovem! 21 anos eu estava dirigindo e eles não queriam, porque eu não tinha experiência, mesmo fazendo a escolinha, mesmo fazendo sendo manobrista dentro da garagem, eles não queriam deixar eu ir para a rua. Estando apto, né? Estando Você apto, estava né? dentro. E aí briguei bastante lá tal, e consegui. E gostei. Só que eu não me acostumo a ficar muito tempo num lugar se a gente não crescer, se a gente não... Não tem um planejamento, né? Você não tem uma... empolgação, você não tem... Aí, o que eu fiz? Eu comecei a querer sair de lá para viajar o país. Falei, eu vou ser motorista de ônibus de turismo ou caminhoneiro. Sim. E aí eu comecei a arrumar umas encrencas na empresa para ver se os caras me mandavam embora. Olha que encrenqueiro! Eu vi os caras brigando, deu um gancho para um amigo, eu ia lá brigar no lugar dele. Então eu comecei a brigar. E nisso, um pessoal que estava formando uma chapa para diretor de sindicato, para a chapa do sindicato, os condutores de Guarulhos, viram eu daquele jeito, acharam que eu estava fazendo aquilo porque era já era natural meu, mas era outra intenção, na verdade, naquele momento. Me chamaram para fazer parte de uma chapa. Essa chapa, para mim, sindicato... Você não entendia direito, você não sabia o que era. Mas... Aí eu falei assim, pelo menos eu vou me inscrever, acabar a eleição, as empresas vão me mandar embora, porque não vai querer que um cara assim, né, que concorreu ao sindicato fique dentro da empresa. Concorri e ganhei. Olha isso. Aí ganhei. Aí você falou, eu tô bombando. falei, agora eu vou dar mais um tempinho, vamos ver como é que funciona. E eu fui ser o diretor de comunicação do sindicato, porque eu era o único que manjava da parte de comunicação, por causa da escola, né, do Senai, que eu fiz de artes gráficas. E eu fazia desenho e projeto gráfico. Sei. E aquilo fui gostando, fui me aperfeiçoando, fui estudando mais, aprendendo. comecei a fazer faculdade de Direito, comecei a ler muito estatuto, querer saber como fazia as eleições sindicais e tudo, porque é uma emoção muito grande. Imagino. E às vezes até perigosa. Mas é muito grande a emoção. E eu fui me preparando. Ser eleito, né, ganhar... Eu lembro, tinha chapa da escola, né? O que eu conheço é do colégio. E eu também fui. Eu nunca concorri nem para cipeiro, porque eu tinha medo de perder nos votos. E eu comecei a me preparar para ser assessor do presidente. Caramba. Falei, vou ser assessor. Mas nisso aconteceu uma tragédia, o presidente nosso foi assassinado. Né? Nossa. Depois a gente viu que tinha uma questão muito ruim dentro do sindicato para tirar direito de trabalhadores. Uhum. Eu e mais alguns amigos fomos expulsos 16 vezes do sindicato. Que aí, assim, eu não queria. Mas depois que colocou lá também, vou te tirar. Não, tirar não, eu saio se eu quiser. Aí 16 vezes nós fomos expulsos do sindicato, mas voltamos para poder garantir os direitos dos trabalhadores. Foi onde eu me candidatei a presidente. Porque você ganhou a confiança dos colegas de trabalho. Aí me candidatei a presidente, porque aí já estava, né, já naquele fogo, né, agora a gente tem que fazer. E as pessoas já confiando em você e tudo mais. E a gente começou a melhorar realmente a situação do trabalhador. Mudou essa questão da fominha, tinha que pagar tudo na folha de pagamento. Não, então, já falou de fominha, Fábio? Pode entrar aqui, que é nosso chefe de cozinha. Falou de fominha, vamos matar a nossa fominha. Old School também tem a cozinha aqui, né, Fábio? Nosso chefe de cozinha, o Fábio. Hoje ele trouxe croquetes, Cocrete. Cocrete. Porque comer o cocrete do Fábio não dá não, né? Poxa. Aí vou ter que chamar o Toninho para comer o croquete do Fábio. Mas ele tá e você viu que ele tá comendo, né? Sei. Ele tá ali fora e tá com a boca cheia. É mesmo, é que eu tô sem óculos, não tô enxergando porra nenhuma lá. E já estão comendo já, meu. Não, eles estão assim. A gente que tá trabalhando, viu, Brinquinho? Você tá dando risada ali, ó, de mim, da minha cara e mostrando ali, ó. Eu tô sem óculos. Tá todo mundo comendo. E eu sem óculos só enxergo até aqui. Por isso que eu te acho assim tão linda. Ai, mas ele é muito descarado, né? É demais. Então eu não vou dar essas batatinhas pra ele, não. Brincadeira. Aqui, ó, batatinha rústica, croquete. Tem também o hot dog, que é estilo americano, maravilhoso. A tua mulher tá com cara que tá comendo hot dog, hein? Ó, cara que... Deixa lá pra cá falando hot dog já. Tô ferrado. Ela tá se lambuzando. Perdi Olha com como hot ela dog. lambuza com aquela... Que isso, Bruna? Ainda bem que ela trouxe o fricô depois. Ela carrega um fricô dentro da bolsa. Mentira. Não, você sabe que... Portátil. O dela é portátilzinho. Aquele da bolsa? Vem mostrar, Bruna. Vem mostrar. Olha lá, que eu quero falei. confirmar que agora que eu sou a cara da fricô,
Eu Toda vez... falei que a gente precisa ver o aroma Sil Esteves da Fricô. Bruna, olha, a Bruna é maravilhosa. Abaixa aqui um pouquinho para você aparecer lá. Ali, Fricô. Ficou vermelha. Ai. E ela é cheirosa, mulher, hein? Cheirosa, né? Fricô, então pode estar liberado para ir no banheiro, tá? Obrigada. Você sabe que agora eu sou a cara da Fricô, né? E é muito legal, que toda vez que alguém faz alguma merda, lembra de mim. Então você é lembrada a todo momento. Sou lembrada. Por praticamente todo mundo. E Quem vezes... nunca fez merda? É de fazer merda que a gente aduba a vida. Exatamente. E tem Olha merda que a gente faz que nem Fricô resolve. Nem Fricô resolve. Eu, por exemplo, há 3 anos atrás, certo. eu fiz uma cagada violenta. Casei, né? Puta que pariu. Não adianta, Fricô. Essa não. Mas nem tubos de Fricô. Não, e o pior que não foi a primeira vez que eu casei, não. Eita, que vamos lá. Eu que era o burro, mas não. Então, viu? somos burros Tamo juntos. junto, amigo. Bate aí, tamo nessa. Bom, enfim. E aí você lá já situado dentro da tua empresa. E aí começamos a fazer bastante mudança, como na questão do sindicato. Sim. Então começamos a pegar bastante direitos dos trabalhadores, reformar, dar informação. Eu acho que o Brasil precisa muito de educação. Precisa. Muito. Demais. Quem investe em educação acerta no país inteiro. E a gente já fazia isso dentro do sindicato, né? E fazia via questão de saúde, do trabalhador, as questões sociais. Mas chegou um tempo que a gente começou a perceber o seguinte: o que eu fazia para o trabalhador no sindicato, ele não tinha na casa dele. Bom, então a gente conseguia. Que era o mínimo. Então a gente conseguia, nos pontos finais, saneamento básico e um tratamento, comodidade, para ele poder ir num banheiro, usar um Fricô. E não usa ou não. Não usa. O motorista não usa Fricô. Vou ensinar esses caras a usar Fricô. São 5 borrafadinhas na água e bloqueou o cheiro. Né? Tem que ter condições para trabalhar na rua. Porque motorista de ônibus, novamente, meu abraço a todos os condutores e condutoras do Brasil inteiro. Porque são pessoas incríveis e que trabalham muito. Verdade. Muito, e não têm as condições que eles mereciam. Verdade. E em Guarulhos, Arujá, a gente começou a crescer muito com essa questão. Só que eu percebi o seguinte: o trabalhador estava lá, tinha seu vale alimentação, fazia formação na empresa, mas a escola pública estava ruim e o filho dele não estava fazendo formação. Ia para a escola, não tinha alimento. Ele estava alimentado. Então ele estava preocupado quando ele chegava em casa. Sim. Pô, como que o filho dele ficou o dia inteiro na escola? Isso. Se alimentou? Como foi a educação? O professor foi dar aula? Faltou? Então, porque também tem todos esses detalhes. Isso, a gente mantinha isso na empresa para os trabalhadores e para as trabalhadoras, mas eles estavam preocupados em casa. Pô, o ônibus só vai andar em ruas asfaltadas, só que chegava no bairro dele, não tinha asfalto nenhum, não tinha saneamento básico, tinha enchente, a gente fazia de tudo para o ônibus não passar enchente, porque também atrapalhava o resto da população. E hoje, em Guarulhos, está uma... Tem que usar muito Fricô em Guarulhos, porque o governo lá está uma... É mesmo? Acabou com a cidade. Então, nesse ponto, a gente começou a discutir, chamar outros sindicatos e começar, o que a gente vai fazer? Não adianta a gente só trabalhar aqui, a gente precisa discutir a política da cidade, como um todo, ampliar. Não adianta dar direito para o trabalhador ele ficar na empresa sossegado, que ele não vai ficar sossegado. Porque fora está faltando segurança, né? Está faltando educação, está faltando saúde. Então... Não, e o trabalhador, geralmente, né, no Rio é trocador que fala, né? Não é cobrador, é trocador. O trocador, né, o cobrador, o motorista, ele tem a família dele e tal. Geralmente mora na periferia muito longe, já demora para vir trabalhar. A gente tinha um ônibus que chamava Negreiro. A gente conseguiu tirar até esse nome também, porque é muito forte. Que bom. E porque como a gente vai começar a trabalhar, a gente vai de madrugada trabalhar. Não tem ônibus. Sim. Então, passar um especial para a gente poder, que a gente chama hoje de reservado. Passa o reservado para a gente ir trabalhar. Então, a gente vai trabalhar, o pessoal está dormindo. E quando a gente volta para casa, o pessoal já voltou a dormir também. Que é um pouco parecido em outras circunstâncias, claramente, mas a minha profissão, atriz, eu faço o entretenimento para você. Sim. Né, para vocês que estão assistindo. Então, quando você está de folga no teu trabalho, eu estou trabalhando, que é para te fazer sorrir, para te fazer esquecer um pouco dos problemas. Todos trabalham um para o outro, Sil, não tem jeito. O médico não vive sem o coletor de lixo. Ah, total. Eu duvido o médico viver sem coletar o lixo dele. Não existe. Não existe. E por isso que não pode ter também toda essa diferença social. Concordo. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma diferença. A pessoa às vezes teve mais condição, estudou mais, se preparou mais. Tá, o outro, porque assim, também todo mundo
o ser humano, por si só, ele é preguiçoso. Então, às vezes, você pode dar todas as condições e a pessoa não querer. Então, esse vai fazer os trabalhos diferentes, né? Então, vai ser catador, vai ser o coletor de lixo, vai ser o motorista, vai ser o cobrador, vai ser... Tá bom, mas não precisa ter uma diferença social tão grande, Sim. porque um depende do outro. Né? Porque na hora que profissão. na hora que você não está trabalhando, nós estamos trabalhando. Sim. Porque eu estou de folga para assistir você. Exato. E depois é o contrário. Exatamente. Né? Você vai pegar também um transporte público, ou você vai pegar o seu próprio carro e vai estar no trânsito. Tem gente que está lá trabalhando para arrumar o trânsito. Pega um transporte você vai ter que comer, então essa comida teve que vir preparada por alguém, teve que ser colhida por alguém. Então, um depende do outro. É engrenagem, né? É um que faz a cultura, o dinheiro, a monetização do país isso acontecer. E aí você começou a ver que essas engrenagens estavam faltando. Estava faltando. E aí nós chamamos vários sindicatos, fizemos começava com o núcleo sindical cutista, depois virou núcleo sindical cidadão, porque não era só de uma central. É o que o primeiro? Cutista. Meu Deus, me deu um negócio. Eu sou cutista. E eu tô até frente, pelo tamanho. Sendo embora, pelo tamanho, opa! E que cutista, hein? Não, eu nunca ouvi essa palavra, cutista. Eu sou o nosso sindicato filiado à Central Única dos Trabalhadores. Da CUT. Da CUT. Ah, que susto. Então, por isso que eu sou cutista. Tá bom. Assim como petista. Então, assim... Só que a gente viu que o problema não estava só nos sindicatos das centrais que eu representava, está com todo mundo. Então nós ampliamos e fizemos o núcleo sindical cidadão. E aí nós começamos a discutir a política da cidade. Lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos. Ok. Né? Guarulhos, por exemplo, eu discuto isso a nível estadual, federal, por conta de eu ser de uma federação, de eu participar de congressos mais das confederações também, mas a gente começou a fazer isso diretamente em Guarulhos. Funcionou muito. E aí a gente mudou. Isso que ano que foi? Isso foi em... Primeira do 2007. Isso foi em 2007. 2008. 2007 eu lancei o Núcleo Sindical Cidadão. Tá. 2008 me lançaram como vereador, como candidato a vereador. Aí falei, porra, mas não era bem ainda isso. Pra você. E eu tinha acabado de me tornar presidente do sindicato também. Sim, nossa. Eu falei, pô, mas Falei, bom, vamos, se a gente tem que fazer, vamos. Né? E quase deu certo. Aí me empolguei. Vamos ver falei, o que quase deu certo, então... Só que assim, a gente teve uma votação... Eu adoro os quases, porque os quases é onde a gente aprende. Empurra. Porque se é 100% certo, você nem sabe dizer para a pessoa o que é Quando você quase caiu, você mantém os dentes. Para você ver. É isso aí. Então, nesse quase, a gente teve chance de começar a discutir o governo da cidade junto, porque o movimento sindical todo apareceu, a gente mobilizou muito a cidade, transporte para uma cidade, para um país, para um estado, para tudo. Né? Sim. Outras categorias, como metalúrgicos, químicos, com trabalhadores da construção civil, com trabalhadores da saúde, tudo junto, gente. Então, a gente conseguiu uma força que a gente começou a interferir realmente nas decisões do novo governo que tinha sido eleito em 2008. Começou a sentir a força do sindicato. Dos sindicatos todos, né? Não era só... A união, né? Não adiantava só ir lá e reclamar pela minha categoria. Vamos reclamar por todos os trabalhadores, né? Enfim, então isso foi crescendo. E você começou a entender mais o teu mercado, como que funcionava, estudar. Porque assim, você acaba viciando nisso, sabe? É muito bom. O Lula dizia o seguinte, se você não gosta de política, se você não gosta de eu ser político, se você acha que eu faço política errada, se você critica o outro que também não gosta, que você acha que não existe político bom, então vem e faça política. Porque o mundo vai continuar vivendo de política. O mundo vai viver de política. A gente faz política em casa. Na hora de usar o fricô, a gente discute. Você vai usar de que sabor? De que aroma? Eu vou usar de qual? Não, eu não gosto que você usa desse e tal. Então, é política também em casa. Né? Tudo é uma forma de você estar negociando. E eu gosto da palavra política, que eu acho que foi distorcida ao longo da estrada da palavra política, porque eu, quando era criança, ouvia-se muito dizer fulano é político. E no bom sentido. No bom sentido. É político porque ele sabe agradar a todos e não é puxar saco, não. É saber, por exemplo, você que coordenava o sindicato, é saber ter a tua galera, os trabalhadores, mas também você não vai exagerar no teu pedido para
criar um rombo financeiro na empresa que... Tem que ser ponderado. Sem empresa não tem trabalhador. E sem trabalhador não tem empresa. Então, é isso que o governo tem que fazer. O governo tem que fazer isso. Tem que ver os dois lados. Não adianta você só ajudar o lado empresarial, porque vai chegar uma hora que não tem trabalhador. Não adianta você ajudar só ajudar os trabalhadores, que uma hora as empresas começam a não querer trabalhar, não querer abrir, não querer... Então, tem que ser uma medida ela é uma medida sensível, mas tem que ter. E isso a gente já viu no Brasil. Os governos de Lula e de Dilma foram assim. Né? E depois chegou o governo Bolsonaro, que acabou com o país. Por quê? Porque via só um lado. Me desculpa, mas é a grande verdade. Agora que já passou as eleições e tudo, eu tenho falado mais. Né? Bom, mas dentro disso, a gente viu que a gente precisava continuar. E aí eu fui candidato depois em 2012 também. Que não era só... Porque aí que eu quero chegar onde você chegou no podcast. Porque você foi vendo a necessidade do povo, da população, em ter algum líder que tivesse voz. E que você tinha que resolver o problema não só dentro de uma empresa, não só no ponto final, não só num chão de fábrica. Você tem que resolver o problema do trabalhador em casa. Você tem que resolver o problema do trabalhador na escola para o filho dele. Sim. Né? Trabalhador, a gente sempre quer que nossos filhos sejam mais do que a gente. Então, a gente tem que dar condição para eles. Essa condição quem tem que dar? É o Estado. Porque eu estou construindo o país. Né? Nós estamos construindo o país, nós estamos construindo a cidade. Nós estamos fazendo a cidade se movimentar, o Estado se movimentar. Então, o Estado tem que dar esse suporte para a gente. Esse respaldo, com certeza. Então, se a gente não brigar por isso também, né, entra qualquer um aquele negócio. Quem entrou, você não vota, você não está nem aí, então quem entrou vai fazer por você e você vai ficar quieto. Deveria, porque aí começa a reclamar e não fez nada para mudar. Ou então fica louco e fala assim, não, o cara tá certo de tudo, sabe? O cara sai andando no capô de um caminhão, o cara tá certo, sabe? Então aí também fica meio louco. Mas então a gente continuou com esse projeto. Em 2012 eu fui candidato outra vez, não me elegi outra vez, mas fiquei de suplente. E aí o governo lá da cidade era do PT, chamaram alguns vereadores para ocupar cargo de secretários e eu acabei entrando na Câmara de Vereadores. Fiquei lá durante 3 anos e 3 meses. Foi uma experiência assim, maravilhosa. Imagino. Trabalha. Olha, eu vou falar uma coisa para você pode dar risada, porque todo mundo dá risada. O político trabalha pra cacete. Até para roubar esses arrombados trabalham. Até para roubar esses arrombados trabalham. Mas o político sério, ele trabalha muito, muito. Porque ele continua exercendo a atividade dele, eu continuei sendo presidente do sindicato, continuei sendo condutor, eu visito garagem de ônibus de madrugada, eu converso com os trabalhadores, eu faço campanha salarial, né? A gente faz formação, eu faço formação com a militância, a gente para um final de semana e chama vários trabalhadores, 200, 300, para fazer formação política, formação de questões econômicas, para a gente discutir na campanha salarial. Então, você continua aquilo de uma forma que quase... Eu não acompanho o crescimento dos meus filhos. Da informação deles, porque eles estão lá em loco, diariamente, vivendo... E se você não participa, você também se distancia. Você acaba caindo numa burocracia muito grande. E você esquece o que o trabalhador precisa. Você começa a pensar, ele precisa disso. Não, ele precisa daquilo. Mas, na verdade, se você não está lá no dia a dia ou não escuta eles, você não sabe o que eles estão precisando. Da mesma forma que, às vezes, você não sabe o que uma pessoa está precisando no bairro dela. Vamos fazer um hospital nesse bairro. E às vezes a pessoa está precisando de um tênis, um sapato, porque não tem. E às vezes a pessoa está precisando de saneamento básico. O mínimo. Né? Então, você tem que estar presente para saber o que as pessoas precisam. Uma coisa também, que apesar de eu nunca ter votado, nunca gostei, nunca defendi, mas falava de uma forma maravilhosa, era o Maluf. Ele falava, política tem que ser feita por políticos. Não adianta colocar esportista, palhaço, comediante. Não adianta. Porque tem que ser uma questão mais direta. A pessoa tem que ser político também. Sim. Porque todos somos políticos. Mas a gente utiliza da política ou não. A gente acha que não utiliza, né? Porque todo ser é um ser político. Mas isso foi melhor ainda. Você foi desenvolvendo, entendendo como funcionava esses núcleos, né? Porque você se juntou com outras frentes de trabalho. Ganhou força. E você começa a discutir com outros partidos, com outras visões, com outras formas de pensamento que, às vezes, elas se agregam.
Às vezes você achava que era antagônico e não é antagônico, se agrega. Isso faz você crescer muito e faz você começar a ter ideias favoráveis para a população, para a categoria, enfim, para todos. Ô Maurício, agora me fala uma coisa. Você com essa vida louca, político, não tendo tempo para nada, nem para ver seus filhos quase, a sua vida pessoal, como que um dia você estava em casa e vou montar um podcast? Para você ver. Eu não sei. Em como esse cara teve 2016 esse eu fui pensamento. eleito o vereador mais votado, o segundo mais votado da cidade de Guarulhos. Uau, parabéns. E o primeiro mais votado do PT nos 30 anos de história do PT em Guarulhos. 30 anos de história lá, né? Mais de 30 anos de história em Guarulhos. E até agora ainda não bateram ainda meu recorde. Ainda, Uau, né? parabéns. Então fui muito bem votado. Só que a gente começou a ver o seguinte, o executivo é que realmente tem condição de fazer. O legislativo, ele vai lá, ele fiscaliza, ele propõe leis, ele propõe saídas, mas quem executa é o executivo mesmo, é o prefeito, o governador, eles que estão mexendo, o presidente da República, eles que estão mexendo ali com o que recebem, né? Com os impostos. Então, eles é que sabem onde, eles é que podem investir. A gente pode pleitear, né? Indicar, mas quem vai investir são eles, né? A escolha não está na mão de quem escreve um bom projeto. Não. Às vezes um projeto é incrível, só que não foi aprovado. Às vezes, politicamente, não presta para o prefeito, pronto, que é o que acontece hoje muito na cidade de Guarulhos. Na cidade de Guarulhos só acontece isso. A gente tem projetos maravilhosos, não só meu, mas de vários e vários vereadores e vereadoras, e não passa por politicagem. Só por o cara não ter um ranço, porque você não defende ele dentro da Câmara, não defende as cagadas dele na Câmara, aí não dá, né? É porque, às vezes, a pessoa não está olhando o bom projeto, e sim quem está envolvido nele. Isso E, mesmo. às vezes, tem pessoas do clã, né, vamos dizer, envolvidas, mas o projeto não é tão bom. E não anda, às vezes. Né? Aí sim, vai dos interesses. Né? Sim. Nós entramos com um projeto de interesse popular. Eu queria ver também o povo melhorar, queria ver minha categoria melhorar, queria ver outras categorias melhorarem. Porque melhorando, a gente também melhora. Sim, só né? dar acesso às pessoas. Eu sei porque eu nasci em periferia, eu nasci em Arthur Alvim. Coab 1. Né? Inclusive, está secando a caneca aqui do rapaz, viu? Ele bebe uma água desgraçada. Aqui é foda, ainda mais se você... A luz, eu também bebo muito. Olha, tô suando. Tô nervoso aqui de falar com a sua Esteve no programa ele tá dela. nervoso, até parece. Tô suando. Você manchou até seu umbigo sexy aqui, eu nunca vou esquecer. Mas agora Desculpa, começa Bruna. a passar isso na cabeça, eu falo, o que eu fiz, cacete? Bruna, desculpa, agora eu vou sonhar com seu marido, com esse umbigo. Desculpa, Valci. É esse que é o meu medo. É o marido ver que ela tá sonhando com o meu umbigo, aí depois eu não posso andar na rua. Mas, voltando, vindo da periferia, eu nasci lá, fui criada. Eu também sou da periferia. Então, você sabe quanto é difícil. Imagina, caçoavam de mim, riam da minha cara, e não podia nem falar que era bullying, porque eu não podia falar, não tinha bullying na minha época. Nessa época Não, tinha não bullying. tinha. Me Então, chamaram de assim, gordo a vida inteira, eu nunca fui gordo, cacete. Parei. Eu só comecei e parei, vocês viram. Porque gordofobia não tem, eu tô lançando a gordofobia. Não, mas e aí eu falava que queria ser atriz da Rede Globo. O pessoal fazia o quê? Ria? Ainda mais naquela época da Rede Globo, tudo, você na periferia, o pessoal falava, você Imagina. nunca vai chegar nem passar na porta. 2013, meu primeiro contrato foi com a Rede 2013? Globo. 13! Eita, meu bom! Aqui, ó. 13 eu vi. Esse aqui é do 13 e esse aqui é do Sindicato dos Condutores. Olha, Feito você viu? com a- Gostei. Com o emblema Nossa, do e é sindicato. ouro macio. Brincadeira. Deixa eu ver. Não, é platina. Não é ouro, não é Adorei. platina. Nossa, adorei. Tem uma caveirinha aqui do lado. É do E aqui Justiceiro, uma porque eu sou senha- nerd também. É uma senha do banco. Anota aí, pessoal. 426945. Pode ir? Banco, é o Adorei. banco de sangue. É, A gente faz campanha de doação de sangue também. que é importante. Muito importante. É importante. Mas vamos lá. Mas aí, então, como é difícil na periferia, você ter algum tipo de
impulsionamento para uma área que não seja tão comum. Por exemplo, tinha lá na Penha o único colégio... Minha família é toda da Penha. É mesmo? Penha e Vila Ré. Penha, que eu sou da Penha. Penha e Vila Ré. Vila Ré é o Maico. É o Ele Maico é bom Vila de Ré? ré. É? Ah, não, É mesmo? só de ré, que ele é bom. Ah, então é vida de ré. Não é Vila isso Ré. aí dá ré, meu filho. Dá ré daqui até lá atrás. No croquete do menino ali, como é que é? O Cocrete. O croquete do Fábio. E ele o menino vai... aqui dá ré. Aqui é assim. É, dá ré, croquete. Estamos nessa, é Vila Ré. E o marido dela. Devia ter uma câmera. Ela ficou tão chateada Maurício, agora. tinha que ter uma câmera. Eu vou providenciar isso para 2023. Ao contrário. E eu vou pegar fazer isso a cara também lá, porque deles. você lembra Não tem também que os caras ter. fizeram uma pá de cagada lá, a gente tinha que ficar apontando que os caras estavam fazendo cagada. Entrou na hora lá, atrapalhou. Comendo, É. atrapalha. É fogo. E Olha lá. ganham salários altíssimos. E os porra tão Aqui também, comendo. salários altos. Os caras lá, mas lá eles ficaram em cima de mim. Aqui não, ó. Estão tudo comendo ali, bicho. Estão jogando. Ô, Ronald. Olha lá. Larga um pouco, vai passar pelo menos um palito de dente nos dentes aí. Estão Dizer, comendo. Olha o Johnny onde tá? O Johnny tá comendo, Tá cara. lá escondido, ele. Olha. Ele usou Cara, que sacanagem, um desfalque. né? Desculpa, viu, Kobe? Um desfalque aqui Não, na empresa. É fogo. Vamos Mas, lá. Vamos lá. É difícil ter o respaldo, realmente, ou ter um incentivo quando é uma profissão mais diferenciada. Lá na Penha, como eu te falei, tinha um colégio público, que era a Prígio. A Prígio, o colégio. E esse colégio era concorridíssimo para entrar, porque era um curso técnico, onde você fazia o colegial junto com o técnico. Só que os cursos eram secretariado, eram cursos... Era sempre para ser Exatamente. assalariado. Por que não tem um curso técnico de artes cênicas, de música, de hotelaria, não tem. Ou é secretariado, tinha Quando é hotelaria para você ser o atendente. Cumim, etc, né, os nomes. Enfim, então é isso. É você não dar oportunidade da pessoa sonhar. Como Porque eu o falei. sonho dela já é ser secretária. Não desmerecendo, eu fui secretária. Não é que é sonho. É imposição, às vezes. E não estou desmerecendo, já volto a dizer. Para mim, todos precisam de todos. Não existe um emprego no mundo que não dependa de outro. Tanto é que não existe um empresário no mundo que não dependa de um trabalhador. Não existe um trabalhador no mundo que não dependa do empresário. Assim como o político, não tem um político que não depende dos seus votos, que os seus votos não dependem dos seus políticos. Está sempre engrenado. Eu fui secretária há anos. E o que sustentou a minha carreira de atriz foi meu salário de O secretária. problema, às vezes, não é só a profissão. O problema é essa disparidade econômica. E o que você quer. Por exemplo, eu não tinha o que eu queria. Também. Nem perto do que eu queria. E quando tem, geralmente não é público. Então eu não Estado posso não te dá ser. chance. Está querendo dizer que eu não Aí posso você vai precisar pagar e você não pode porque você está trabalhando. E foi aí que eu comecei a trabalhar de sábado e domingo com teatro, trabalhando de segunda a sexta como secretária, recepcionista. Enfim, estudava à noite, que era das 19 às 11. E no outro dia, 6 da manhã, estava em pé. E eu não sou coitada, não. Não. Eu sei que todo mundo que está assistindo está passando por isso. A imensa maioria do mundo, não é só do país, mas no nosso país. Infelizmente, hoje ainda no nosso país, o desemprego ainda é muito grande. Hoje tem desalentado. Você tem 15 milhões de desempregados, mais 6 milhões. Você sabe o que é desalentado? Você imagina Eu não você... sabia o que era Cutista. Cutista. Cutelaria também. Cutelaria eu sei. Sabe, né? Eu sei, porque eu gosto de uma linguiça. Eu prefiro uma picanha. Ah, você tem carinha mesmo. Por De isso chuleta. Você tem cara de gosto de chuleta. Olha. Com gordura. Aqui na lateralzinha. Ah, dá uma Tua olhada. cara. Dá uma olhada. Bruna, não era nada disso. Não assiste isso, Bruna, depois que for. Não assiste. Esse tem que ter o corte aí. Ele gosta de chuleta. Chuleta quem é? Não, Uma carne boa. é uma carne boa. Uma Eu gosto de carne chuleta. boa. Eu gosto de chuleta. Então, Mas aí, voltando. Então, a periferia, a gente sabe que não tem grandes acessos a tudo, né? Como a gente tem... não tem política pública para fazer isso também. Porque não a gente acaba... a política que existe hoje no mundo acaba fazendo você ter o sonho, às vezes, um pouco mais limitado.
As pessoas sempre falam, e isso você falou para mim lá e você falou aqui, pessoas davam risada de você. Você nunca vai Total. conseguir. Tanto é que minha palestra, o nome dela é Transformando Sonhos em Eu Realidade. quero assistir. Eu dou 4 passos, eu dou muito mais, mas 4 passos de como você transformar seu sonho em realidade. E de uma pessoa que estava ali na Coab 1 e que domingo retrasado estava ali com o Celso Portiolli e ele dando parabéns pela minha carreira. Então, o Passa ou Repassa era um programa de criança que meu sonho era ir. Pô, já fui 5 vezes. Então, é um sonho que eu transformei em realidade. Verdade. E aí, se você impede essa pessoa de sonhar, eu podia não estar aqui. Verdade. Eu podia... Desse jeito mesmo, é essa... E é isso que eu quero dar para as verdade. pessoas. É o espaço que eu tenho aqui, aproveitando até para falar, que em 2023 eu lanço aqui os 5 Minutos de Fama, onde você vai poder mostrar o seu talento Nossa, aqui. que maravilha. Então, alô, alô, Guarulhos. Quantas pessoas... Logo Guarulhos, Vem Arujá, pra cá. ali... Mas quantas e quantas pessoas apareceram do nada, assim, e às vezes foi no momento. E agora a gente Você tem viu, internet, né? Tem um trouxa lá que agora aparece em tudo quanto é lugar que virou meme. Só porque ele segurou na frente do caminhão, imagina. Imagina quem quer fazer sucesso de verdade. Que tem um talento para Tem mostrar. talento e que às vezes não tem condições. Tá ajudando a família, tá ajudando um pai, a mãe que tá doente, uma avó, tá em cima da cama, trabalha às vezes das 24 horas do dia, trabalha 20. Tem tempo. É. Aí às vezes não consegue os 5 minutinhos. E esses 5 minutos pode fazer muita diferença. E na aqui vida de vai cada ter um. espaço. Assim como eu dou no meu show. Espaço aqui tem, gente. Espação, hein? E ó, Espaço nesses 5 minutos você ainda pode pegar um croquete, um cocrete. Você pode pegar um coquete. Vamos ver como é que é o cocrete Pega o do homem. coquete do Fábio. Olha aí, ó. Nossa. É um concreto que desliza na boca. Olha. Opa. Não, falaram. Falaram. Não, ele é crocante. Crocante. Não desliza, não. Não. Bom, está de parabéns, hein, Fábio? Está de parabéns. Fábio manja de croquete. Isso aí manja. Coquete, olha. Tá vendo? Não sei nem falar. O Fábio que manja. E você que está assistindo até agora, pega o seu celular, tá o QR Code na tela? Vem para cá e conheça a Maga Sil Esteves, que é a minha parceria, Sil Esteves, com o Magazine Luiza. Dá uma olhada nessas ofertas. Não deixe de aproveitar, hein? Essas ofertas imperdíveis só com o meu QR Code. Aproveite. O QR Code da mulher é bom, bicho. Ih, meu Porra. filho. Ó, manja de fricô. QR Code da Magazine Luiza. Luiza. Puta que pariu, velho. Cutelaria, Cutelaria, cutista. cutista. Aqui manja. Ó, não foi, é uma das que venceu e que poderia ter muito mais. Concordo com você. Outro dia eu tava com o... Como é que é o nome do menino lá do... Hã? Sombra? Não, o Sombra também foi muito bom. O ator pornô lá, esqueci o nome dele. Iluminado. Hã? Um é sombra, outro é iluminado. É, o outro iluminado. Não, o Catra. O Nego Catra. Pô, meu, abração pro Sombra, pro Nego Catra, porque, olha, fizeram um programa comigo que foi duro. E olha que, Da hora! que o Nego Catra é um cara que Não faz manjo. um programa bom. Então, assim... meu, mas você começa, a gente... Não sei, eu tô com medo que você vai falar. A pessoa fala... A gente da periferia só vai vencer se for, às vezes, um ator que tenha que ser global, ou se vai ser jogador de futebol, esses negócios. E o Catra é um ator maravilhoso. É. Por fora, sim, ele não... É melhor, por dentro. Peraí, Mas ele teve que fazer... Não, porque ele não é só ator pornográfico, esse é o problema. Ô, Catra, você conheceu o Maurício por Não, esse dentro? porra vai dar risada pra cacete, daqui a pouco ele tá... Não, eita! Não, Sei. mas teve uns caras aqui que ficaram... Sei. Primeiro que começaram a procurar o Catra lá em cima quando ele chegou. O cara é desse tamanho, assim. Mas é maravilhoso, meu. Uma consciência social... Ele é demais. Incrível. E que... Então ele já tinha preconceito para poder ser ator, acabou sendo dizem que é um grande ator. Não, porque ele é um criador, só para situar, maravilhoso. ele é um criador de conteúdo adulto. Que Isso. também é bem marginalizado, né? Marginalizado E muito mais quando as mulheres produzem, tá? O homem ainda ele tá num patamarzinho acima. O homem é um pouco mais duro. Porque o homem tem que estar.
A mulher, e ele falou, ele contou pra gente. Pra mulher também é duro, mas às vezes é gozado. Às vezes dependendo da situação. Temos que falar, né, mulher? A gente aplaudindo. E a gente tá falando sobre isso. Então ele teve um crescimento profissional. Tá, não vou falar mais como ator. Tirando a parte sexual, foi como ator. Tá. E que ele mesmo declarou lá que ele sofre preconceito ainda, inclusive até na questão... Acredito. Para poder ampliar essa questão de ator dele. Ampliar a questão de músico. Ele é músico, o cara é ator. não é só ator de programas adultos, que é maior, sinceramente. Conteúdo adulto. Conteúdo adulto. Mas todo mundo é uma questão de... Não, e é muito profissional. Se você for num set de gravação, eu sei que eu trabalhei anos com a... Anos não, mas trabalhei muito tempo com a Dread Hot, que é maravilhosa pessoa, assim. E eu entendi o que é o profissionalismo na criação de conteúdo adulto. Ele falou, meu, chegou com lá a pra trabalhar Dread, como qualquer um. o estilo dela trabalhar, a forma que ela... Meu roteiro é um pouco diferente, mas eu tenho que ir lá e fazer o roteiro. Exatamente. E tem uma... Como é que fala? Uma questão das pessoas... Ai, não quer... Todo mundo já viu pornografia nessa porra. Eu, inclusive, estava vendo agora. Pelo menos dá uma olhadinha em algum lugar, dá uma olhadinha no outro. Já viu. Não, olha, tem aquela sensibilidade. Isso é mentira. Mas, pô, todo mundo utiliza isso. Né? Todo mundo, pelo menos, já utilizou, ou já viu, ou já teve curiosidade. Às vezes ajudou. Então, isso é uma boa também. Ajudou. Né? Então, é profissão como outras também. E você vê, a gente está aqui há 8 horas conversando, ele não me falou ainda como ele começou o podcast. A gente já está no final do programa. Então, é que eu estava tentando agora. É que ela me cortou algumas vezes. Ai, olha que grosseria. Ela foi falar do Magalu lá. Magalu. Eu tenho que faturar, né, Maurício? Tem que faturar, então. Exatamente. Bom, então, em 2016, fui eleito vereador o segundo mais votado da cidade, o mais votado da história do meu partido. E começamos a ver que só a vereança também não adiantava. A gente tinha que ir para o executivo. E começamos a trabalhar isso. E começamos a conversar muito com a cidade. E aí chegou o quê? As mídias sociais, né? E eu comecei a me perder numa coisa, Sil, não sei se você passou por isso, mas a minha vida profissional começou, ela engoliu minha vida pessoal. Isso. Então assim, eu conseguia ser sem ser político, e já sendo mesmo assim, em casa às vezes. No restante do tempo, e eu gosto muito de brincar. Você me conhece, eu gosto de fazer piada. Sim. Eu gosto de rir, eu gosto de tomar suco, tomar água com os amigos, fazer o churrasco. Eu gosto muito. Mas para quem te conheceu hoje, já não deu para perceber que você gosta de brincadeira, não. Não, não deu, isso, então. Não deu. Muita gente não conhece esse meu lado. E aí a gente começou a ver que só essa questão política estava muito pesada, assim. Ainda mais que nós passamos um momento político horrível no país. Horrível. Um momento desgastante. Um momento que a gente teve que ter medo de perder a democracia, né? Um momento agora de muito preconceito. Político hoje eu sofro preconceito como político também por causa de maus políticos, né? Eu sofro preconceito por ser humorista e não poder falar coisas que alguém disse que não pode ser dito. Então, né? Quem é esse alguém? Queremos você aqui, sentado, para a gente conversar. Mas você falou de uma parte importante. Eu, quando eu era criança também, quando falava de um político, você já pensava numa pessoa séria. Isso. Hoje em dia, quando você fala político, se desse risada, pelo menos a gente ganhava como humorista. Mas nem isso, né? E aí a ideia foi da gente se apresentar. Aí as pessoas, quando me conhecem pessoalmente, a gente acaba criando um elo, acaba criando uma amizade. Que as pessoas veem que não é só aquela questão, né? De seriedade, de estar sempre criticando o que está errado. E de interesses, né? Tem outras coisas além. Sim. E aí, esses nobres pensadores meus aqui, né? Falaram, pô, por que a gente não faz um programa para você bater papo como você bate papo com o seu pessoal? A gente estava, às vezes, vamos almoçar no bar da esquina, pratinho feito lá com a direção do sindicato. Você começa a bater papo com o motorista, você começa a bater papo com os cobradores. Você se mija de dar risada das histórias dos caras. Não, e sai conteúdos incríveis. Sai conteúdos incríveis. Eu falei para os caras, mas a gente tem que fazer assim, ó.
batendo papo com os caras, né? Tranquilo. Falou, pô, vamos fazer um podcast. Eu falei, Boa. é mesmo? Vamos. Que porra é essa? Quem que falou? Quem que falou? O Johnny com... Não, o Johnny não, o Toninho e o... Hã? O Ronald. É, Toninho e o Ronald. É que ele tá o Ronald é o cara que come minha sobrinha, aí eu acabo esquecendo o nome dele. Ah, pensei que era o cara que tava ali de nariz vermelho com um sapatão grande. Não. Aquele lá... Não, esse aí é um palhaço. Esse é um palhaço. Então, o que acontece? Aí deu essa ideia, vamos fazer o podcast. Vamos mostrar como é que eu sou. Na pandemia que foi horrível. Foi péssimo. Não, Foi horrível, então, foi um momento da humanidade terrível e que pessoas não deram atenção. O governo de Guarulhos, por exemplo, está respondendo o processo porque comprou máscara superfaturado. Gente, máscara, 20 centavos, pagou R$4,50. Criou aqueles tenders. E eu não sei onde distribuiu, porque eu não vi lugar ninguém recebendo. Criou tenda em Guarulhos lá para poder vacinar o povo, e não atendeu ninguém. Depois gastou sei lá quantos milhões, agora eu não vou lembrar, porque eu fiz muito esse discurso. Eu morava em frente ao Parque do Ibirapuera, meu prédio, da janela dava para lá. Construiu um hospital de... Como é que fala? Aqueles... Hospital de campanha. De campanha. Gigante. Ainda fiquei feliz. Falei, cara, aconteceu alguma coisa comigo, eu só desço, estou ali no hospital de campanha. Construiu, não foi ninguém. Ficou, acho que uns 5 meses, não foi ninguém. 8 meses antes de acabar a pandemia, eles desmontaram. Então, em Guarulhos, por exemplo, foi gasto... 45 milhões. 45 milhões e não tinha uma política, por exemplo, para deixar uma parte daquela... Porque era tudo alugado. Uhum. Então, o certo era você fazer uma discussão onde você realmente fazia a questão do hospital de campanha, mas que alguma coisa daquilo ficasse para a cidade. Sim. Por exemplo, os respiradores. Porque a gente tem hospital em Guarulhos que tem um andar inteiro que não está funcionando. Um hospital federal em Guarulhos que tem um andar inteiro que não está funcionando. Então você podia pegar algumas coisas daquilo e falar, tudo bem, a gente vai fazer o hospital de campanha, nós vamos pagar, só que no final a gente vai ficar com algumas coisas desse hospital que vocês vão ter que doar para a cidade. Uhum. Não ficou um parafuso. Ficou um parafuso, né? E aí não construiu mais, não investiu na saúde da cidade. Tirou o alimento da criança da escola, porque aí depois ficou com as escolas paradas tanto tempo. Então não tinha sem aula. Não tinha que dar aula, aí não tinha, e não dava o salário para os professores. Só que aí você não gastava com o material escolar das crianças, você não gastava já com o uniforme das crianças, você não gastava com a comida das crianças. Naquele momento, era o momento mais interessante que você deveria mandar o alimento para casa dessas crianças. Uhum. E o que foi feito com essa verba? Boa pergunta. Nós estamos discutindo isso agora na Câmara. Inclusive, fizemos uma ceia agora, porque nós vamos procurar saber o que aconteceu com esse dinheiro. Quando você souber, então volte aqui para dizer que eu quero saber. Volto Se você quer saber, também falar. escreve aqui embaixo, que eu quero saber. E nós passamos por esse momento muito ruim assim, e a gente começou com uma outra pergunta. Que você estava falando do bate-papo lá com o motorista, que esse isso. era o momento de ter um podcast, de e falar aí, as verdades. Eu fiz algumas lives. Então, nesse momento, eu fiz algumas lives, porque eu fiquei... no começo da pandemia, eu fiquei sozinho mesmo. Sozinho não, ficou eu, meu cachorro e meu passarinho. Entendi. Passarinho, o Bart. Bartolomeu, não, Bart. E ele fala como se eu conhecesse qualquer tipo de passarinho que relacionado a ele. É que eu ia falar até como é que fala? A raça, e acabei esquecendo. Mas, e o meu cachorrinho, que é um American Bully, um Murdoch, um olho azul, um olho... Infelizmente, o passarinho morreu. Coitada da Bruna. Chorou a galera. Tá atrás de outro passarinho. Mas era um passarinho que já estava dando sinais, né? Tava meio cansado. Já não tava comendo direito. E ali, meio murcho, caído, coitado. Tadinho, tava passando frio. Aquele que já ficava meio de lado, assim. Já não Cabisbaixo. dormindo com a cabeçona em pé, assim, né? Vai falar assim, toma aqui, vou te dar uma comidinha azul. Ele não quer. Triste no canto. Então, e nesse tempo, para a gente conseguir conversar com as pessoas, nós começamos a usar. As eu, redes particularmente, sociais. eu nunca gostei muito de rede social,
nem gostei muito do telefone, porque é muito impessoal. Eu tenho um trabalho muito pessoal. Eu gosto muito de, sabe, tocar, falar, olhar o rosto da pessoa para saber se a pessoa tá gostando da sua conversa, não tá. E a pessoa dá o feedback na hora. Se olhando pra mim, você acha que eu tô gostando da sua conversa? Puta que pariu! Pra cacete! Ainda mais quando a gente fala do Magazine Luiza, quando a gente fala do Fricô, aí, olha o sorrisão dela. Zoeira. Aí você resolveu, falando, Não, esses caras aqui também são gênios, esses caras. Falou, bicho, você vai ter que se virar. Eu tava em casa sozinho, eu comecei a engordar pra cacete, foi a única vez que eu fiquei gordo na minha vida. Porque eu cozinho bem. Eu só lavo, passo, só não cozinho. Tá vendo? Maurício, ainda bem que a Bruna tá aqui, senão depois, já pensou ela ver pronto isso? Ela casca o bico depois também, não adianta. Graças a Deus. Ela viu Vou guardar outro. um croquete pra você, Ela viu Bruna? outro, não teve jeito. Aí, pô, você vai ter que fazer umas lives, cara, pra conversar com o povo. Você vai ter... E nós, condutores... E eu, particularmente, também, minha direção do sindicato, a gente acabou entrando... Eu fiquei isolado na minha casa, assim, minha filha tinha ido para casa da mãe dela, que mora comigo, não pôde voltar. Eu estava separado na época, nem conhecia a Bruna ainda, não. E eu acabei ficando realmente sozinho. Eu não queria visitar meus familiares, com receio. Claro. Minha mãe de idade, meu pai de idade. Meu pai já tinha falecido, mas minha mãe de idade. Que bom que seu pai, então, você não ia visitar. Eu também não visitei minha mãe e meu pai, eu já tinham morrido. Espero demorar a visitar meu pai pra cacete agora. Então, né? Aí, então, e ele que espere também, pô. Aí, me aguentou durante 40 e poucos anos, ele já me conhece bem. Conhece. Ele pode esperar agora um pouquinho. Espera, um pocão. deixa Aí. Então... Vamos fazer essas lives aí pra Vamos fazer live. Na live, eu comecei a, sem querer, brincar. Às vezes tá fazendo a live, falar algumas piadas. Você tá ali parado o dia inteiro em casa. Eu só cozinhava e comia e brigava com o Murdoch e cagava em casa. Então, aí, pô, chegou uma hora que você começa a ficar meio... Pô, você quer conversar com as pessoas. E eu quase não falo, eu sou que nem você. Não, é quieto. Você vê que desde que ele chegou, ele ficou quieto. Uma pessoa quieta e tal. Então, pô, pra mim, não falar é meio difícil. Né? Não, e você sabe que a pandemia, você comentou aí da pandemia, eu comecei esse podcast na pandemia. O primeiro ano eu fiz todo online e direcionado para mulher. O primeiro ano, por isso que o sucesso é tiracolo. Esse segundo ano que eu resolvi dar uma vez aí para os homens. Deixa eu quebrar um galho pra Mas gente. porque a mulher, os homens também, tá? Não vem me gongar, não, me respeita. Mas as mulheres passaram um problemaço que é com os filhos em casa, queira ou não queira, mas... E com a porra do marido, que depois ficou em casa direto, cacete. O problema é o marido, né? Ela tinha o tempo, enquanto o cara ia trabalhar, dela ficar sossegada em casa. Eu tive amiga que é casada há 10 anos, foi separar agora, tem 2 anos. Pandemia, Lógico. Descobriu que era casada? Descobriu. Não, é verdade. Entende? Mas começou a faltar também a gente Então, comunicar. esse entretenimento era o momento da mulher falar, putz, ela tá passando por isso também. Então, sei lá, entrevistei Carol Pra ver Dias. que não era uma coisa sozinha, né? Exatamente. Pô, se a Carol Dias está passando por isso, a Renata de Nóbrega está passando por isso, pessoas que são da televisão, são da mídia, Que em também tese estão teriam passando que por estar isso. rodeados de gente, então... Então, todos nós estamos no mesmo momento. Então, era isso. Para colocar as mulheres no mesmo patamar, dizendo, tá todo mundo ferrado. E ainda falaram o seguinte, nós estamos todos no mesmo barco, mas não estávamos. Porque você tinha gente na periferia morando em 8, 12, numa casa de 2, 3 cômodos. Enquanto você tinha um casal morando numa mansão, com piscina, com coisa. Então, não passamos as mesmas coisas. Não, e quando você tinha um casal onde o marido pegava Covid, aí ele ia para a chácara. Vou para a chácara. Isso. E tá, ou se ele ficasse no quarto dele sem falar nada para ninguém, ninguém ia ver ele. Leva 3 dias para chegar no quarto do cara, às vezes. Não, então... e tá certo. É a possibilidade que ele tem. Sim. Não estou falando que é errado, mas não pode falar que foi para todos iguais. Não. Foi para todos iguais psicologicamente, individualmente. E aí alguma coisa a gente tinha que fazer para poder continuar conversando com o pessoal. E esses crânios aí me falaram, você vai ter que fazer live. Eu falei, que porra é essa live? Não, live você vai fazer ao vivo lá e vai bater papo, o pessoal vai começar a falar com você. Então a gente começou a pegar algumas matérias, né? Matérias do próprio, das questões dos trabalhadores, da questão do Covid, da questão... Pô, a gente teve grandes avanços, nós conseguimos a vacina para o pessoal... dos motores, porque não estavam em prioridade.
motoristas, cobradores estavam lá de frente com a Covid e não foram dados como prioridade pelo governo do estado. Gente, isso. Nem pelo governo nacional, muito menos pelo governo da cidade. Nós tivemos que brigar e falar que ia parar o transporte. Pô, parar o transporte no meio de uma hora que a população toda precisava. Os motoristas falaram, não, nós não vamos parar, mas nós vamos continuar brigando. Correndo porque a gente risco, merece. né? E não era só eles, Sil. É uma ignorância isso, porque não era só eles. E não era só a família deles. Eles poderiam passar para todo mundo que estava dentro do ônibus. Então é uma questão de saúde pública, de segurança da saúde pública. Não via o motorista, o cobrador, como não é só ele para pegar, porque vai ter muita gente. Mas e se ele pegasse e não tivesse nenhuma... Não, e ele transmite para o pessoal da casa dele. Mas para o ônibus. Todo mundo que está lá dentro, o trabalhador. Ele transmite para 100, 200 pessoas que vão passar pelo ônibus dele naquele dia. Né? E a Covid teve aquele negócio de você, às vezes, não ter os sintomas. Ser assintomático. Sintomas, né? Ser sintomático. Então, ele estava ali trabalhando, não era assintomático, mas passou para quantas? 100, 200, 300 pessoas? Exatamente. No mínimo. Então, era uma questão de saúde pública não só para a profissão. Era uma saúde pública geral. A mesma coisa que aconteceu com os enfermeiros, enfermeiras. Deixa eu falar, porque senão depois briga comigo. Ela é enfermeira? A enfermeiros, médicos, tudo mais, porque estavam em contato direto com todo mundo. E se pegasse, ia passar para outros. Sim. Né? Então, nesse momento, a gente começou a fazer live. Só que na live, às vezes, vem um cara e fala uma besteira, fala outra, aí eu... Não, porque você é bom, você é rápido, você é engraçado. Obrigado. E aí o pessoal curte falar contigo, quer falar mais. Aí quando eu comecei a fazer, começou a dar certo. A gente falou, pô, vamos fazer um programinha depois para isso, fazer um programa legal e tal. E aí foi quando começou a estourar essas questões de podcast. Eu demorei muito ainda para... Mas tá muito legal o podcast dele, você tem que assistir, é semanal, né? Tem que balançar o sininho. O Catra falou, eu falei assim, eu vou começar balançando o sininho para que todo mundo lembre do Pode Papo com o Maurício, assim como tem que lembrar aqui da Sil Esteves. Balança o sininho. Aqui, ó, em homenagem ao meu amigo, aqui, ó. Aí sim. Balançou o sininho, você nunca mais vai esquecer. Vai ser inesquecível. Eu gosto de umas balançadas, hein? Falando em balançar, nós estamos... eu tenho que falar, né? Estamos chegando ao final do nosso programa. Que pena, foi tão rápido. Cara, ainda, tá super demorado, porque a gente... Eles ainda não comeram lá o hot dog, estão comendo ainda, estão lambuzados. Eles não estão tristes que acabou o programa, estão tristes que vai ter que ir embora, não vai comer mais. Não vai comer mais. Vocês podem ficar, pessoal. Como é que é? Eu já fez uma marmita para levar. É a cara dela. Marmita de salsicha, porra. Aí, o que eu vou fazer em casa? É lógico que ela não tem salsicha em casa, tem que levar. Isso mesmo, colega. É isso. Hã? Salsicha gringa. Bom, então mudou tudo já. Lógico. Eu sou obrigado a concordar com ela. Aqui é nacional, não tem... Aqui é salsicha mini, né? Eu vou pedir... Não vou... Às vezes a pessoa mata a fome com coisa pouca. Mata. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de abusar, tá? Mas outros matam a fome com coisa pouca. Eu vou chamar aqui agora Laís para entrar devagar, não vai quebrar nada. Entrega o presente pro convidado, por favor. Receba com muito amor, carinho aqui da nossa equipe. Humilhou a gente, hein? Caricaturando. Essa aqui eu roubei lá, tá, Du? Humilhou a gente, hein? Humilhou a gente. Olha só. Putz, grila! Tá achando o quê, cara? Caraca, parece tanto comigo que tá lindo! Tá lindo que nem eu lá! Arrasou! Ó, terninho, ó! Que elegância! Rapaz! E aí, vocês se ferraram agora, hein, mano? Eles não ganharam. Você viu que o nosso ficou de fora ali, agora nós vamos ter que fazer o melhor, hein? Ó, não tem jeito, não. Bom, eu vou deixar meu endereço. Depois por favor. vocês mandarem, né? Um negocinho mais... Melhorzinho, fazer né? o quê, né? Melhorzinho. Fazer, né, pessoal? Não, quero mandar um beijo aqui, caricaturando, que faz aqui minhas... Olha aqui, ele fazendo a foto tua. Eu pensei que isso aqui era o Johnny, por isso que eu tô olhando aqui. Olha aqui. Parece mesmo. Eu falei, pô, o Johnny veio aqui, eu não sabia, ó. Sacanagem, mano. O Johnny veio aqui primeiro. E tá bonitinho, Johnny, só faltou o óculos. Tá melhor do que aqui presente. Ao vivo tá um pouco mais careca. Tá brilhando. Rapaz, e agora, ainda vou dar um tempo para você falar aqui no final, mas antes quero te fazer a pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Sucesso a tiracolo.
Tiracolo é aquela bolsa que você carrega pertinho, assim, grudada em você. Então, sucesso a tiracolo. Maurício, o que você, na sua opinião, carrega pertinho de você, que você me diz, Sil, esse é o segredo do meu sucesso. Sem isso, eu não teria alcançado. Humildade. Eu acho que, como eu falei bastante aqui, independente do que você faça, todos precisam um dos outros. Você pode ter estudado 300 anos e você vai precisar daquele que às vezes não pôde estudar e que vai carregar o seu lixo, que vai limpar o seu carro, ou que vai desentupir sua privada, ou que vai fazer a sua leitura de luz, água. Vai dirigir, vai fazer o transporte público, vai fazer a colheita que você não colhe para comer. Então, nós temos que ter humildade, porque a gente não vive sozinho. E não é questão de não viver sozinho porque está casado ou não, porque casado você vive sozinho mais tempo, às vezes. Ixi, né? eu estou sozinha tem 3 anos. Mas a gente depende do ser humano, o ser humano depende do outro. A gente nasceu para viver em comunidade. Então a gente tem que ter essa característica da humildade e de saber que a gente precisa repartir. Né? Precisa repartir. Foi por isso que, no meio dessa pandemia, para a gente mostrar os desmandos da Prefeitura de Guarulhos em relação ao que estava fazendo com a saúde pública, nós precisamos usar a rede social para poder falar com todo mundo, porque a gente sabia que tinha muito mais gente sofrendo com coisas que os responsáveis estavam deixando de fazer. Então, acho que todo mundo o ser humano tem que ter responsabilidade um com o outro. Concordo. Um com o outro. Isso é uma coisa que eu carrego a tiracolo sempre. Aprendi com meu pai, que já foi, tenho morro de saudades. Aprendo ainda com a minha mãe, com meus irmãos, aprendo com todos que estão aqui, aprendo muito com você já. Você é então, demais. Assim, eu acho que a gente precisa ter bem isso. Você tem que carregar a tiracolo que você nunca vai fazer tudo sozinho. Ninguém consegue saber tudo sozinho. Para isso precisa de humildade. Então a gente precisa de todos e ninguém é maior que ninguém. Perfeito. Na hora que você morrer, seu caixão não tem... Isso um amigo meu falou para mim, o Miguel, caixão não tem gaveta. É verdade. Certo? E o buraco que você vai é o mesmo dos outros, filho. Não tem jeito. Né? Você não vai levar nada do que você está aqui. É verdade. Você nasceu pelado, vai morrer pelado. Não tem jeito. Então, por que essa discriminação? Por que esse preconceito? Por que essa individualidade? Por que essa rivalidade? Isso não leva a nada. Concordo com você. Nossa, demais, hein? Você viu? Além de fazer piada, eu também sei. E chegou aquele que é o rapaz rico, aquele japonês. Ah, esse que é o milionário? Eu já falei aqui que só abre aos sábados. Vou te apresentar. E agora eu quero deixar aqui essa câmera para você, para dizer para o povo onde que ele te assiste no podcast, quais são as plataformas, onde te segue e qualquer recado que você quiser dar. Eu vou tirar aqui de ladinho assim, para os caras ficarem falando no meu ouvido, porque nem lembro de tudo assim. Mas no Pode Papo com o Maurício... Pode tirar se quiser, fica à vontade. Pode Papo com o Maurício, você vai me conhecer como eu sou. Que eu adoro, uma pessoa maravilhosa. Não só história. E lá eu deixo o pessoal fazer pergunta para mim também. O Catra soltou uma pergunta para mim lá que eu tive que responder. No Catra, não. O Sombra. O Sombra fez uma pergunta maravilhosa para mim. É um cara extraordinário também, que mora em Guarulhos. O Sombra fez uma pergunta maravilhosa. Ele falou assim, e aí, pega sol? Não, tô na sombra. Então, É aberto para todo mundo perguntar para você, você bate um papo com a galera. Nós vamos Acontece começar uma vez por semana. Uma vez por semana, já é gravado, porque assim, tem uns amigos meus que estão brigando comigo. Então? Porque os caras vão lá e ficam perguntando para mim ao vivo e eu não respondo. É gravado! Aí eu falei, não, manda a pergunta antes, seu animal. Então... É pegadinha do Maurício. Pegadinha do Maurício. Então, se quiser conhecer meu trabalho como político, é Maurício.brinquinho, é isso? Maurício@brinquinho. Maurício Brinquinho só. Põe Maurício Brinquinho que você vai me achar. Então você vai conhecer tanto o meu trabalho como político, como sindicalista, assim como você também vai conhecer um pouco da minha vida pessoal, que é essencial para a gente ver também que o político não adianta você só olhar também a parte política dele. Você precisa conhecer a pessoa para você poder saber se você vai confiar ou não. A vida ou se como você ela vai se lançar e vai mudar. A gente precisa mudar, né? Precisamos ter solução. O problema a gente já tem demais. Exatamente. Meu amigo, e as redes sociais?
Todas é igual. Todas as redes sociais. Igual. Todas as é redes igual. sociais, igual. É tudo igual. Tudo igual. Rede social, tudo igual. Tá, vai estar aqui embaixo também. Isso. Tudo bonitinho. Você segue lá E aqui a gente tem bastante piada e bastante gente bonita. Eu só consegui levar uma linda, que foi a Sil. Eita, Eu só vou terminar o programa assim, com uma salva de palmas. Muito obrigada, meu amigo. Só perdi a namorada, mas tudo bem. Não. Um beijo, segunda e sexta. Tem sucesso a tiracolo.